Bem-vindo, bem-vinda ao canal Prof. Minuto Concurseira, seu canal em Direito do Trabalho para concursos públicos. Se você não me conhece, eu sou a Prof. Mariana Matos, sou especialista em comentar questões de concurso público. Há mais de 10 anos, eu acredito que eu já tenho aí um total de mais de 16 mil questões comentadas. Então, eu quero trazer para você a minha experiência em resolver prova. Então, fica aqui que a gente vai conversar sobre súmulas e OJs e trazer dicas importantes de como estudar essas súmulas. Súmulas e OJs impactadas por decisões dos tribunais superiores. Bom, aqui a gente não vai falar das súmulas e OJs impactadas pela reforma trabalhista. Se você quiser um vídeo, comenta aí que a gente faz com um apanhado aí das súmulas e OJs que, embora estejam vigentes e muitas bancas venham a cobrar essas súmulas e OJs, elas são incompatíveis com os dispositivos da reforma trabalhista. Portanto, se você quiser um vídeo sobre isso, é só comentar aqui e pedir que a gente faz. Hoje nós vamos falar das decisões, inclusive mais recentes e algumas em que os alunos aí têm dúvidas e me chamam lá no direct do Instagram para tirar essas dúvidas. Então, eu resolvi trazer aqui porque aí facilita. Se você tem a mesma dúvida, já vai ficar esclarecido. Portanto, o assunto de hoje é súmulas e OJs impactadas aí pelas decisões recentes dos tribunais superiores. Mas antes, vamos falar um pouquinho o que é jurisprudência para o seu concurso? Jurisprudência, eu sei, são aquelas decisões reiteradas dos tribunais superiores. Ok. Mas, prof, eu tenho que estudar todas as decisões? Eu tenho que me cadastrar lá no site para receber as informações, acessar o site todos os dias para ver as notícias? Calma. Para concurso público, jurisprudência, você vai dar prioridade a alguns institutos. Em direito do trabalho, que é a nossa matéria, obviamente que você precisa conhecer súmulas e OJs. Mais do que conhecer a transcrição desses enunciados, você precisa saber se elas estão compatíveis com a legislação atual. E é por isso a importância de você estudar também as teses vinculantes. Então, num quadro extremo de não tenho tempo para estudar, até porque dificilmente você vai conseguir fechar o edital. São raros os alunos que fecham o edital. Fechar o edital, eu estou dizendo no sentido de aprender todos os tópicos, ok? Porque realmente é muito difícil você aprender todo o edital. O que a gente faz é estudar de forma estratégica para que, no momento da prova, você tenha o conhecimento suficiente para passar, para ser aprovado. E normalmente é muito difícil, porque as bancas vêm se atualizando, vêm dando complexidade às provas de concursos públicos. Antigamente bastava você ler a CLT seca, o que eu não recomendo, fica o recado. Sempre leia a CLT comentada. Mas antigamente era isso. Pegava a transcrição do dispositivo de uma súmula ou OJ e isso era a questão. Hoje você precisa ter um raciocínio jurídico na aplicação da legislação. Não importa se você vai fazer o cargo para técnico, analista, procurador, juiz ou auditor fiscal do trabalho. Você precisa aplicar a legislação. Essas teses vinculantes vão trazer aí a atualização que as bancas vêm exigindo dos candidatos. Então, vamos lá. Jurisprudência, professora. Estudo o que em jurisprudência? Súmulas, OJs e teses vinculantes. Essa é a tríade aí dos seus estudos para a jurisprudência. Prof, eu tenho mais tempo e eu consigo estudar mais jurisprudência. O que eu vou estudar? Resoluções e instruções normativas. Prof, mas isso nem é jurisprudência. Não acabou de dizer que jurisprudência são decisões reiteradas dos tribunais? Isso não é. Bom, existem algumas resoluções e algumas instruções normativas que elas fazem a interpretação da legislação. Por exemplo, quando o Código Civil
em 2015 entrou em vigência, o TST expediu uma instrução normativa para esclarecer quais dispositivos do novo código eram compatíveis com o processo do trabalho. O mesmo aconteceu com a reforma trabalhista. O TST, por meio de instrução, trouxe essa interpretação e disse: aplica-se tais institutos ao direito processual do trabalho. Então, essas instruções, essas resoluções que fazem a interpretação de dispositivos legais também são importantes e entram aqui na parte de jurisprudência, porque se você não tiver tempo, normalmente esses assuntos vão estar já lá na teoria, mas é importante que você conheça, que você saiba de onde saiu aquele conhecimento. Então, se você tiver tempo, ok? Aí você passa aí para as resoluções de instruções. Esses são os 5 pilares da jurisprudência para você estudar para qualquer prova: súmulas, OJs, resoluções, instruções normativas e teses vinculantes. Prof, preciso estudar decisão monocrática? Depende. Se essa decisão monocrática suspende algum dispositivo ou suspende mesmo uma súmula ou OJ, e ainda, se ela tem um efeito erga omnes, aí sim, você precisa também dar uma olhada nessas decisões monocráticas. Por que eu digo dar uma olhada? Porque normalmente, se o seu material for bom, né? Se o seu material de estudos for bom, ele já vai trazer essa incorporação para dentro da teoria. Então, não precisa sair acessando sites aí procurando as decisões monocráticas, porque isso já vai estar incluso dentro do material teórico. Prof, decisões de turmas do TST. Bem, a banca pode cobrar essas decisões? Pode cobrar. Inclusive, eu não vou dizer qual foi a banca, mas ela está acima da Constituição e abaixo agora da FGV. Se você sabe aí quem que eu estou falando, comenta aqui. Essa banca já cobrou, sim, entendimento de turma do TST. E pior, cobrou entendimento minoritário. Mas isso é raro. E isso são aquelas questões que você, nem que você tivesse estudado tudo, poderia cogitar que a banca fizesse. Então, você vai pelo chute, você vai pelo bom senso, você vai por exclusão, tente sempre, em assuntos que você não conhece ou que você está em dúvida, tente fazer as questões por exclusão. Por quê? Pessoal, as questões normalmente pedem a questão correta. E aí o que eu costumo falar para meus alunos? Não vá atrás da questão correta. Vá atrás da questão incorreta. Por quê? Porque são 4. Normalmente são 4 questões incorretas. Então é mais fácil você achar as 4 incorreções do que achar a correta. E aí você acaba resolvendo a questão por exclusão. Então, procure sempre as incorretas e já vá arriscando. Ah, essa aqui não pode ser, por quê? E aí você se justifica, né, mentalmente, e exclui aquelas assertivas. Você vai aumentando o percentual de acerto em provas. Porque se você fica entre duas, considerando aí um universo de 5 assertivas, você já tem 50% de chance de acertar a questão, mesmo que não saiba sobre o assunto. Então, procure sempre as incorretas. É muito mais fácil, porque às vezes você não tem certeza daquele conhecimento, mas a sua bagagem ajuda a excluir diversas assertivas. Então, turmas do TST, eu preciso estudar? Não. Vai na sorte. Se cair, eventualmente, é porque tinha que cair e a banca aí usou do seu poder, né, de elaboração nas questões, ok? Isso é normal, acontece. Se você é concurseiro, não é ministro, então, se você é concurseiro, você dança conforme a música. Informativos. Professora, preciso ler aqueles informativos. Tem informativos do STF, tem informativos do STJ, do TST. Bem, como eu disse, se tiver tempo e quiser ler, pode ler, até porque esses informativos, eles te trazem fundamentos importantíssimos. Você consegue aumentar o seu nível nas discursivas, claro, desde que seja temas jurídicos, você consegue aumentar o seu nível. Por quê? Porque normalmente, nesses informativos, ainda mais se você for ler o acordo, porque
Tem muitas decisões desses informativos que você nem entende o que está acontecendo, qual é a treta que está acontecendo ali, né? Aí você tem que ir lá no acordo, ler todo o acordo e às vezes nem descobre realmente qual foi aí o problema do processo. Mas nessas fundamentações, você tem uma riqueza de conhecimento, de argumentos, né? De posições, debates. Então, são muito importantes para você criar um raciocínio jurídico. Mas é algo que você vai ler aí no domingo, véspera aí de começar a semana, uma leitura agradável de informativos, né? Mas, enfim. Então, esses informativos eu preciso ler? Não, ok? Súmulas de OJs e as teses vinculantes é o que as bancas vêm cobrando, e aí é o mais importante. Então, 5 são os institutos dentro de jurisprudências para sua prova. Súmulas de OJs, resoluções e instruções normativas e teses vinculantes. Isso você precisa dar preferência, principalmente nas teses vinculantes. E aí eu trouxe algumas dessas teses, algumas dessas decisões que impactam as súmulas de OJs. Porque, como eu disse, não basta saber os enunciados. Você tem que conhecer as decisões, né, o ordenamento jurídico como um todo, e compreender se essas súmulas e OJs são ou não compatíveis com a legislação atual. Trouxe para vocês rapidamente os assuntos, né, entre jurisprudência e legislação aí que as bancas vêm cobrando. No caso, a jurisprudência sobre a extinção do contrato de trabalho vem sendo cobrado muito mais do que direitos constitucionais, princípios, trabalho da mulher e do menor. Ou seja, dentre os estudos aqui, eu vou focar em extinção do contrato de trabalho e a jurisprudência, né? As súmulas, OJs e teses vinculantes. Prof, isso quer dizer que eu não preciso estudar direitos constitucionais? Nem princípios, né? Não, não é isso que eu quero dizer. Até porque é uma preferência desses assuntos, mas você precisa estudar todos os demais, obviamente. Questões de jurisprudência sobre remuneração vêm na frente aí da cobrança de sucessão trabalhista. E responsabilidade trabalhista, que aqui a gente inclui principalmente a parte de terceirização, inclusive da administração pública, eles cobram muito mais do que o próprio trabalho temporário, duração do trabalho e o doméstico. O doméstico, gente, eu acho que ele foi esquecido no churrasco, né? Porque as bancas perderam totalmente o interesse depois da reforma trabalhista. Ali de 2015 até 2017, que foi essa transição aí, essa ampliação de direitos domésticos, as bancas até cobravam muito a legislação, né, a lei complementar 150 de 2015. Mas veio a reforma e aí parece que o doméstico foi esquecido. O que é bom, mas você também não pode deixar de lado o doméstico. Esses assuntos, essas estatísticas, gente, que a gente traz para vocês, é só o caso de sim, prof, eu tenho um tempo muito curto, eu já aceitei que eu não vou conseguir estudar todo o conteúdo, todo o edital, então eu estou selecionando alguns assuntos que podem vir com mais facilidade na minha prova. Então essas estatísticas servem para isso, para aquele aluno que não tem tempo, que tem que selecionar os conteúdos que precisa ser estudado. Aqui eu não estou dizendo para você não estudar os demais assuntos. Estou trazendo direções e mostrando alguns tópicos que você precisa aprofundar ou a maneira de estudar. Estudar com jurisprudência, né? Até porque, preste atenção, antes da jurisprudência da extinção do contrato, tá lá embaixo, deixa eu só alterar aqui para vocês poderem ver, tá? Porque como eu vou mostrar para vocês, jornada do trabalho como tema central é o mais cobrado pelas bancas. Qualquer banca. Jornada do trabalho é o assunto mais cobrado. Se você, prof, eu quero ir para uma prova sem estudar nada, quero só um tópico em direito do trabalho para estudar e tentar não zerar a prova. Jornada do trabalho. Estude jornada do trabalho, e até porque é imensa. Jornada do trabalho aqui inclui intervalos, inclui horas extras, inclui trabalho noturno, repouso semanal remunerado. Então, veja, é um infinito de institutos dentro do tema jornada de trabalho. Então, jornada do trabalho é o top 1 de assuntos cobrados por qualquer banca. Depois vem férias, até porque existem várias tabelas ali que você tem que decorar, fazer conta, coisa que o pessoal do direito não gosta muito. Insalubridade e periculosidade, porque existem muitas súmulas e OJs, mas mesmo assim
o assunto ainda não é tratado como jurisprudência, tá? Garantias provisórias de emprego, também existem muitas súmulas, muitas Jotas. Suspensão e interrupção do contrato de trabalho. Esse porque tem aí aquele rol, né, de situações em que o contrato não, né, os efeitos do contrato são suspensos. Então, não dá para deixar de estudar a matéria ou conteúdo, porque cai e cai bastante. Passamos aqui para a nossa primeira decisão. Vamos falar da súmula 450. Ai, prof, isso aí já está batido, isso aí já faz um tempo, né? Já é notícia velha. Não. Muitos alunos ainda continuam com a dúvida na hora de resolver as questões, e muito cuidado com questões desatualizadas, na hora de resolver questões, acabam se questionando se essa súmula está ou não vigente e quais os seus efeitos. Então, eu trouxe aqui para a gente conversar rapidinho, até porque eu sei que o tempo é curto. Súmula 450. O que diz a súmula 450? Em termos gerais, em grosso modo, diz assim: empregador, se você não pagar as férias dentro do prazo, pagará em dobro. Ponto. É o que a gente chama de dobra das férias. E qual o prazo? 2 dias antes do empregado sair de férias. Esse é o prazo. Isso diz a súmula. Vamos ler a súmula? Súmula 450 do TST. Férias, gozo na época própria, pagamento fora do prazo. Dobra devida. Artigo 137 e 145 da CLT. É devido pagamento em dobro da remuneração de férias, incluído o terço constitucional. Por quê? Porque férias e terços constitucionais são inseparáveis. Com base no artigo 137 da CLT, quando, ainda que gozadas na época própria, o empregador tenha descumprido o prazo previsto no artigo 145 do mesmo diploma. Veja, aqui há uma analogia ao artigo 137, que realmente traz a penalidade do pagamento de dobra em caso de concessão fora do prazo. Lembrando, o empregado trabalha 12 meses. Ao completar esse período, ele adquiriu as férias. Cabe ao empregador, então, nos 12 meses subsequentes, conceder as férias. Isso é prazo aquisitivo e prazo concessivo. Se as férias forem fora desse prazo concessivo, então o pagamento é em dobro, incluindo o terço condicional, e não se discute, está na legislação. Ponto. Vejam, eu falei que a concessão das férias fora do prazo não tem discussão. Agora, se as férias são concedidas dentro do prazo, mas o pagamento, que a gente já falou, né? 2 dias antes do empregado sair de férias, então, se não há esse pagamento, a súmula referente dizia que cabia também a condenação aí, o pagamento em dobro. Mas o STF, na ADPF 501, decidiu que essa súmula 450 é inconstitucional. Por quê? A lei não trata de nenhuma penalidade para o empregador em caso de pagamento fora do prazo, né? O STF trouxe aí, ratificou esse entendimento de que enunciado de súmula e OJs não podem criar direitos e nem excluir direitos. Então, a limitação das súmulas é interpretar o direito, interpretar aí a legislação e acabar com a cisão das turmas, acabar com a cisão dos processos, né, reiterados. Então, é uma forma de pacificação das decisões, ok? Nesse sentido, então, eu trouxe aqui para vocês os fundamentos, né? A decisão da DPF 501. O tribunal, por maioria, julgou procedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental para declarar a inconstitucionalidade aqui da súmula 450 do Tribunal Superior do Tribunal do Trabalho, tá? Os fundamentos são esses. Não há legislação e não há uma penalidade aí a ser prevista para o empregador. Quando você estuda teses vinculantes, você tem que ter a noção se essa tese
ela é aplicável a processos anteriores, né, a contratos anteriores, se ela é aplicada dali para frente, se ela tem efeitos modulatórios. No caso aqui da súmula 450, a gente tem que prestar atenção que decisões que não tinham um trânsito em julgado e que estavam amparadas nesse texto da súmula 450 serão anuladas, serão invalidadas nessa parte, obviamente. Então, se há aí uma decisão, um processo judicial em andamento e esse processo não transitou em julgado, há tempo ainda para invalidar essa parte, né? De retirar essa condenação, na verdade, do empregador. É isso que acontece com os efeitos modulatórios. Já vi banca cobrando tese vinculante e estipulando nas assertivas, nas 5, quais foram esses efeitos. Então, muito cuidado ao ler e memorizar aí essas teses. Gestante é outra dúvida que os alunos, meu Deus, todos os dias tem aluno perguntando: prof, gestante e contrato por prazo determinado, tem direito à estabilidade? E aí, tem direito? Não tem direito? O que a gente tem aí no mundo jurídico sobre esse assunto? Vamos trazer a regra geral? A regra geral é que a gestante possui estabilidade provisória no emprego da confirmação aí da gravidez até 5 meses após o parto. Ponto. Agora a gente passa para as exceções. A primeira exceção está no incidente de assunção de competência, número 2 do TST de 2020. Ai, prof, isso já é notícia velha. É notícia velha, mas vocês continuam confundindo. Então, é importante trazer aqui. Tese firmada nesse incidente de assunção. É inaplicável ao regime de trabalho temporário disciplinado pela Lei 6.019 de 74 a estabilidade provisória à empregada gestante. Ponto. Então, vem o TST e diz: olha, a empregada temporária, lá do trabalho temporário, da Lei 6.019 de 74, aquela empregada que tem um contrato de 180 dias, prorrogáveis por 90 dias, não tem direito à estabilidade pela gestação. Ponto. Lembrando que a súmula 244 traz o quê? A empregada gestante tem direito à estabilidade provisória, prevista no artigo 10, inciso 2, a linha B do ato das disposições constitucionais transitórias, mesmo na hipótese de admissão, mediante contrato por prazo determinado. Ah, prof, a decisão incidente de assunção de competência aí do TST é incompatível com a súmula 244, porque o trabalho temporário não é um contrato por prazo determinado. Então, a partir desse princípio, eu posso estender para os demais contratos por prazo de tempo determinado que não existe estabilidade. Bem, você não vai estender nada porque você é concurseiro. Você vai seguir o entendimento aí majoritário para sua prova. Mas realmente existiu aí essa interpretação de que se o TST entende que o trabalho temporário, que é excepcional e tem a sua finalidade dentro aí das atividades, não pode haver estabilidade, então, no contrato por prazo determinado, que tem a mesma especificação, tem as mesmas peculiaridades das atividades específicas, também não haverá direito à estabilidade. Foi assim que pensou a quarta turma do TST, inclusive foi essa questão aí que caiu na banca, que vocês sabem, né? Cobrou esse entendimento minoritário. Então, a quarta turma realmente passou a interpretar que a súmula 244 do TST, o inciso 3, estaria superado pelo incidente de assunção de competência. Então, ela começou a negar, né? Negar a estabilidade provisória para as empregadas do contrato por tempo determinado, qualquer que fosse, não especificamente o trabalho temporário. E o que aconteceu? Os amiguinhos lá, as turminhas do TST, chamaram assim: vem cá, quarta turma. Não é bem assim, né? Não é bem assim. A gente estipulou o trabalho temporário, legislação específica,
os demais continuam vigente e a súmula continua vigente. Aí, uma conversadinha, né, direitinho, né, aquele pedido carinhoso, a quarta turma resolveu reverter aí o seu entendimento e passou a voltar a aplicar o entendimento da súmula 244, tá? Mas por um período, realmente, ela entendeu que a súmula estaria superada. Ponto. Professor, então entendi. A gestante possui estabilidade provisória no emprego, menos a empregada contratada em trabalho temporário, lá pela Lei 6.019 de 74. É isso? Perfeitamente. É isso. Mas, prof, tem uma decisão do STF que diz que as empregadas fazem jus à estabilidade mesmo em contrato por prazo determinado. Essa decisão do STF, que é posterior ao incidente de assunção de competência, pode revogar esse conhecimento aí do TST de trabalho temporário e que realmente aplicar somente a súmula 244 sem qualquer exceção? Cuidado. Essa pergunta eu recebo todos os dias. Prof, e aquela decisão do STF, do contrato por prazo determinado, que tem direito, enfim. Não, calmem-se, tá? Eu trouxe aqui a decisão do STF e para você parar de perguntar, parar de ter dúvida, na verdade, né? Para você não ter mais dúvidas. Vamos lá? Tema 542 do STF. Eu vou ler a tese e aí a gente vai desmembrando aí os pontos principais. A trabalhadora gestante tem direito ao gozo de licença maternidade e à estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico aplicável, se contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão, ou seja, contratada por tempo determinado. Sempre que vocês forem ler, forem estudar aí sobre um tema do STF, vocês precisam identificar a causa de pedir do processo. Por quê? Porque é a causa decidente que vai definir a aplicação da tese. Eu aplico para todas as relações de emprego, eu aplico para um servidor público, eu aplico para o empregado público, é isso que vocês têm que fazer. E é por isso que eu trouxe aqui a descrição da tese, tá? Vamos ler junto? Não, acho que dá para ficar aqui, né? Dá para ficar aqui, ó. Recurso extraordinário com agravo que se discute à luz do artigo 2º do inciso 30 do artigo 7º do CAPT e dos incisos 2 e 9 da Constituição, do artigo 37, você que é servidor público, né? Vai ser servidor público agora. O artigo 37 fala sobre a admissão de pessoal para a administração pública. Bem como a letra B do inciso 2º do artigo 10 do ato das disposições constitucionais transitórias, aqui é a estabilidade da gestante, o direito ou não de gestante contratada pela administração pública, aqui, gente, ó, contratada pela administração pública por prazo determinado. Isso aqui, eu preciso que vocês entendam isso, tá? Vou pintar aqui, ó, já bem pintadinho para vocês terem aí essa parte importante da decisão, essa ratio decidente. Ou ocupante de cargo em comissão, demissível ad nuntum, ao gozo de licença maternidade e estabilidade, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Vejam aqui essa decisão. Prof, falou em empregado público? Falou em empregado privado? Não. O que falou foi contratada pela administração pública por prazo determinado. Então, essa é a tese. Por exemplo, se a administração pública contrata mulher por prazo determinado ou em comissão, ela engravida nesse período do contrato, o STF decidiu que ela vai fazer jus à estabilidade. Tem alguma coisa a ver lá com o trabalho temporário? Não. Prof, mas essa decisão pode ser aplicada, esse posicionamento do STF em proteger a gestante, em proteger a criança, nesse sentido, pode ou não ser aplicada em âmbito privado. Se você é um advogado e busca aí reconhecer o direito da sua cliente, tudo bem. É perfeitamente possível você pegar essa tese, esse fundamento,
o que está por trás dessa decisão e colocar na sua peça. Mas você é concurseiro. O que concurseiro faz? Aplica o entendimento, o enunciado dentro da questão. Então, pode vir a ser alterado o incidente de assunção do TST, mas para a prova, eu quero que você tenha bem definido. Regra geral: gestante faz jus à estabilidade desde a confirmação até 5 meses após o, exceto trabalho temporário. Na administração pública, a contratada por prazo determinado e por comissão fazem jus à estabilidade provisória de emprego. Ponto. É isso que você vai anotar aí na sua planilhinha, no seu resumo, ok? Seu flashcard, né? Que está bem na moda aí esse tipo de estudo. Então, é isso que você vai anotar. Sempre que houver discussões sobre contrato por prazo determinado e estabilidade, você vai observar quem é o contratante, até que venha uma decisão vinculante e mude esse entendimento. Combinado? Se ainda ficou dúvidas, comenta aqui que eu volto depois para responder para vocês, tá? Em tese, é isso. Agora a gente vai passar por essa decisão fresquinha agora, de 28 de fevereiro, eu acredito. Tema 1022 de 2024. Aqui, ó, falei para vocês, ó, 28 de fevereiro de 2024, bem fresquinha. Vamos só entender primeiro a OJ 247, tá? Que essa OJ que foi impactada aí pelo tema 1022 do STF. Vamos entender aqui a OJ 247. A despedida dos empregados de empresa pública e da sociedade de economia mista, mesmo admitidos por concursos públicos, independe de ato motivado para sua validade. Aqui nós estamos falando dos empregados públicos contratados por pessoa jurídica de direito privado, mas integrante aí da administração pública indireta. Esse é o entendimento do TST. Não precisa motivar, exceto os Correios, né? Os Correios aí têm umas prioridades. Então, o TST entendeu que a empresa brasileira de Correios e Telégrafos, por ter as prerrogativas da Fazenda Pública, ela está condicionada à motivação. Ou seja, para demitir um funcionário dos Correios, né, um empregado público dos Correios, precisa de motivação. Prof, o que o tema 1022 interfere aqui? Em quase tudo. O mais importante aqui para a gente é o inciso primeiro. Por quê? Vamos lá. Em continuidade do julgamento, o tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese: as empresas públicas e sociedades de economia mistas, sejam elas prestadores de serviços ou exploradora de atividade econômica, ainda que em regime concorrencial, têm o dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão dos seus empregados concursados, não se exigindo o processo administrativo. Tal motivação deve consistir em fundamento razoável, não se exigindo, porém, que se enquadre em hipóteses de justa causas da legislação trabalhista. Vejam, essa tese ficou bem fechadinha, né? Vocês percebam que o STF faz a distinção, né? Não é porque precisa de motivação que o empregado tem direito à estabilidade. Nós sabemos, inclusive existe uma OJ, tá? Não trouxe para vocês, mas existe uma OJ esclarecendo que empregado público não tem direito à estabilidade referente aos servidores, né? Aquela estabilidade que você vai garantir aí depois de 3 anos de exercício no cargo. Então, essa tese deixa claro que não existe estabilidade, apenas motivação. E motivação não quer dizer, obviamente, que é uma justa causa. Pode ser um problema econômico, pode ser corte de pessoal, enfim, insuficiência aí nas atribuições do empregado. Então, só precisa motivar, dar uma justificativa porquê da dispensa daquele empregado, ok? Então, essa decisão vai impactar diretamente aqui o inciso 1 da OJ 247. Lembrando que não há
direito à estabilidade, que ficou bem claro aqui na tese ao final. Não se enquadre aqui, ó, em justa causa da legislação trabalhista. Então, são decisões importantes, são decisões atuais e que vêm trazendo aí problemas para os seus estudos. Espero que depois desse vídeo não tenha mais nenhuma dúvida, ok? Espero que você tenha gostado. Caso vocês tenham interesse em estudar súmulas e OJs, mais as teses vinculantes de forma organizada, tenho aqui o meu curso, súmulas e orientações jurisprudenciais, mais teses vinculantes em direito do trabalho, tá, pessoal? Essa parte aqui é só de direito de trabalho. Todas as aulas já estão disponíveis na plataforma para vocês. Então, são 9 aulas, aqui, ó, 9 aulas sobre as OJs. Tem todas as OJs separadas aí pelo assunto, comentadas. Inclusive, a gente traz as teses vinculantes também para facilitar os seus estudos, tá? Aula somente em PDF, não tem vídeos. São 9 aulas já disponíveis, 3 simulados só sobre OJs e súmulas e indispensável aí para vocês em qualquer prova de concurso público. Se vocês tiverem interesse, eu vou deixar o link na descrição e o cupom vocês pedem lá para mim no @prof.minutoconcurseira no Instagram, que a gente dá um cupomzinho especial para vocês que assistem os vídeos, né? Nossos vídeos que estão dando o nosso apoio, estão fazendo estão dando visualizações para a gente. E isso é muito importante, principalmente os comentários. Quero agradecer muito os comentários. Fico muito feliz que essas aulas tenham enriquecido aí os seus estudos. Eu fico por aqui, encerro essa aula, esse vídeo. Espero que você tenha gostado. Comente, curta, compartilhe, chame o amiguinho aí, né? Se inscreva no canal, porque aqui eu quero trazer para vocês a minha experiência em questões de concursos, mas também trazer um pouco de conhecimento, um pouquinho mais aprofundado, mais atualizado. Então, espero você no próximo encontro, no próximo vídeo. E caso você queira algum assunto, algum tema aí que você tenha dificuldades, comenta aqui que a gente faz, a gente elabora, vê aí a importância disso para as provas e comente, que eu volto aqui nos comentários e respondo tudinho, tá bom? Bons estudos e até a próxima.